Você já sentiu como se o seu coração estivesse sendo puxado para dois lados ao mesmo tempo? Como se uma parte de você quisesse agradar a Deus, descansar nele, obedecer à sua voz, enquanto outra parte insiste em segurar aquilo que o mundo oferece, mesmo sabendo que isso te cansa, te confunde e te esvazia por dentro. Existe uma dor silenciosa em viver assim. Uma dor que quase ninguém vê, mas que você sente todos os dias, nas pequenas decisões, nos pensamentos repetitivos. Nas noites em que o sono demora a chegar, existe um conflito que não acontece fora, mas dentro. Um campo de batalha invisível, onde valores colidem, prioridades brigam entre si e a fé luta para não ser sufocada pela urgência da vida. E talvez você não tenha palavras para explicar isso, mas o seu coração sabe. Você tenta servir a Deus, mas ao mesmo tempo sente medo de perder segurança, reconhecimento, estabilidade, controle. Você ora, mas também se apega. Você confia, mas também desconfia. E esse coração dividido começa, pouco a pouco, a perder o foco, a alegria e a paz. Jesus disse algo que atravessa séculos e chega exatamente até você hoje. Ele afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Essas palavras não são duras por crueldade. Elas são duras porque são verdadeiras. Elas revelam algo que quase ninguém gosta de encarar. Um coração dividido sempre acaba cansado, confuso e espiritualmente enfraquecido. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente o que procura, mas existe uma promessa escondida neste momento. Existe uma revelação que não grita, mas sussurra. Existe uma verdade que não acusa, mas cura. Ao longo desta jornada, você vai perceber que a Bíblia não fala de um Deus distante exigindo perfeição, mas de um pai chamando o coração inteiro de volta para casa. Permaneça aqui. Não apresse esse momento. Permaneça até o final, como quem decide ficar diante de Deus, mesmo sem todas as respostas. Se possível, escreva nos comentários apenas uma palavra que represente aquilo que hoje divide o seu coração, não como exposição, mas como um gesto de entrega silenciosa. E deixe seu like como um ato simples de reciprocidade espiritual. Como quem diz, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero aprender. Há verdades que libertam, mas primeiro elas confrontam. Há curas que acontecem, mas antes exigem decisão. E o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você entende suas escolhas, seus medos e sua relação com Deus. Porque quando o coração deixa de estar dividido, algo poderoso acontece dentro de você. Para compreender o peso de um coração dividido, você precisa voltar no tempo, para um cenário onde a fé também estava sendo esmagada pelas pressões da vida cotidiana. O mundo bíblico onde essas palavras nasceram não era estável, nem seguro, nem espiritualmente saudável. Era um mundo marcado por domínio político, opressão econômica e uma religiosidade muitas vezes superficial. No tempo de Jesus, Israel vivia sob o jugo do Império Romano. Impostos abusivos drenavam o sustento das famílias. Soldados estrangeiros circulavam pelas ruas, lembrando todos, diariamente, que não eram livres. A política era corrupta, as alianças eram feitas por interesse, e o povo comum carregava uma sensação constante de medo e impotência. A vida seguia, mas sempre à beira do colapso. Espiritualmente, o cenário não era melhor. Os líderes religiosos conheciam a lei, mas haviam perdido o coração da lei. Havia regras, mas faltava compaixão. Havia rituais,
mas pouca transformação. Muitos tentavam servir a Deus por aparência, enquanto secretamente se agarravam ao poder, ao dinheiro e ao status. O templo ainda existia, mas o coração do povo estava dividido entre o céu e a terra. As famílias sofriam, pais ausentes, mães sobrecarregadas, filhos crescendo em meio à ansiedade coletiva. A estrutura familiar estava fragilizada por dívidas, por medo do futuro e por uma fé que já não oferecia descanso. As pessoas oravam, mas também se preocupavam obsessivamente, jejuavam, mas viviam presas à avareza e ao controle. Era um povo tentando agradar a Deus, sem abrir mão da segurança que o mundo prometia. Esse mesmo caos ecoa na sua vida hoje. Talvez não haja soldados nas ruas, mas existem pressões constantes. Cobranças financeiras, decisões profissionais, conflitos familiares, expectativas sociais e um fluxo interminável de informações que disputam a sua atenção. Você quer confiar em Deus, mas também sente a necessidade de garantir tudo com as próprias mãos. E esse conflito cria um desgaste silencioso que rouba sua paz. Tiago escreveu para uma igreja que vivia exatamente esse dilema. Pessoas que queriam Deus, mas não queriam abrir mão do mundo. Ele foi direto, não para ferir, mas para despertar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Essa não é uma acusação, é um convite urgente em meio ao caos. Se esse cenário parece familiar, não ignore esse reconhecimento. Ele é um sinal, um chamado suave para perceber onde o seu coração tem se dividido sem que você perceba. Se puder, escreva nos comentários apenas um versículo que represente o que você mais tem buscado em tempos de confusão. Faça isso como um gesto de fé silencioso e permaneça até o final, porque entender o cenário é apenas o começo da transformação. Há histórias na Bíblia que nasceram exatamente em momentos como esse. Histórias de pessoas comuns, pressionadas, cansadas, divididas, mas que foram encontradas por Deus no meio do caos. E é uma dessas histórias que começa a se revelar agora. Existe um homem na Bíblia cuja história ecoa exatamente o dilema de um coração dividido. O nome dele é Elias. E antes de ser conhecido como profeta, ele era apenas um homem comum, vivendo em um tempo espiritualmente fragmentado, cercado por decisões difíceis e pressões constantes. Elias surge em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando o povo já não sabia mais a quem servir de verdade. Elias carregava um peso invisível. Ele conhecia a verdade sobre Deus, mas vivia cercado por um povo que misturava fé com conveniência. O coração da nação estava dividido entre o Senhor e Baal. E isso não era apenas um problema teológico. Era um problema emocional, social e espiritual. Elias via famílias confusas, líderes corruptos e um povo tentando agradar a todos, menos a Deus por inteiro. Dentro dele havia conflito, medo de falar, medo de ser rejeitado, medo de estar sozinho. A coragem que ele demonstraria depois não nasceu pronta, ela foi construída no meio da insegurança. Elias sentia o peso da responsabilidade, o cansaço de lutar contra uma cultura inteira e a solidão de quem enxerga algo que poucos querem ver. Ele cria em Deus, mas também sentia medo do que essa fé poderia lhe custar. Você consegue se identificar com isso? Você ama Deus, mas sente medo de perder relacionamentos, estabilidade ou aprovação. Você
deseja obedecer, mas às vezes se sente cansada demais para lutar contra tudo e todos. Elias não era um herói inabalável. Ele era um homem com emoções frágeis, pensamentos intensos e uma fé em construção, exatamente como você. Ele questionava em silêncio se valia a pena continuar. Se falar a verdade, não o colocaria em risco. Se permanecer fiel, não o levaria à solidão. Esse conflito interno não diminui a sua fé. Ele revela a humanidade de alguém que escolheu continuar, mesmo com o coração apertado. Elias caminhava com Deus, mas também carregava dúvidas, e Deus não o rejeitou por isso. Talvez hoje você esteja vivendo esse mesmo dilema, dividida entre agradar a Deus e sobreviver às exigências da vida. Entre permanecer fiel e não querer mais sofrer, entre continuar firme e simplesmente desistir. Elias prova que Deus não chama pessoas prontas, ele chama corações dispostos, mesmo quando estão cansados, confusos e divididos. Se essa história toca você, escreva nos comentários. Apenas a palavra coragem, não como afirmação, mas como um pedido silencioso. Deixe seu like como um gesto simples de concordância espiritual e permaneça aqui, porque o chamado que Elias recebeu não foi suave, foi intenso, foi transformador. E talvez, de alguma forma, ele também fale com você agora. O chamado de Deus quase nunca acontece em um momento confortável. Ele surge quando o coração já está cansado de fingir que está tudo bem. Elias não foi chamado em um cenário de paz, mas em meio a uma nação em colapso espiritual. E é exatamente assim que Deus costuma agir. Ele fala quando o ruído do mundo já não consegue mais esconder o vazio interior. A palavra do Senhor veio a Elias com força e clareza. Não foi uma sugestão, foi um chamado que atravessou o medo, a dúvida e a fragilidade humana. Deus não ignorou o caos. Ele o confrontou. Elias sentiu temor, porque quando Deus chama, algo dentro de nós treme. Não é medo de punição. É o peso da santidade tocando um coração humano. Você precisa entender algo importante. O chamado divino não acontece apenas para profetas do passado. Ele acontece toda vez que Deus confronta o seu coração dividido, quando ele revela que não é possível continuar vivendo pela metade. Quando ele expõe que a indecisão espiritual também é uma forma de afastamento, o chamado não vem para destruir, mas para alinhar. Elias percebeu que não poderia mais permanecer em silêncio. A voz de Deus o empurrou para fora da zona de conforto, para fora da neutralidade, para fora da tentativa de agradar a todos. O chamado exigia posicionamento. E posicionamento sempre custa algo. Custa segurança, custa controle, custa a ilusão de que dá para servir a dois senhores sem consequências. Talvez hoje você esteja sentindo esse mesmo estremecer interior. Uma inquietação que não te deixa mais viver como antes. Uma sensação de que Deus está pedindo algo que você tem adiado. Esse é o chamado. Ele não vem em forma de condenação, mas de convite. Um convite para alinhar o coração, para parar de dividir o que precisa ser inteiro. Se você sente isso agora, faça um gesto simples. Em silêncio, diga a Deus que você está disposta a ouvir, mesmo que ainda não saiba como obedecer. Se quiser, escreva nos comentários apenas a frase "eu estou ouvindo", como um ato de entrega íntima, e permaneça até o final, porque o chamado é apenas o início. A missão que viria a seguir
parecia impossível. Depois do chamado, vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Deus não apenas fala, Ele envia, e a missão que Ele colocou diante de Elias parecia maior do que sua força emocional, maior do que sua segurança física e maior do que sua própria coragem. Elias recebeu a ordem de confrontar diretamente a raiz do coração dividido de Israel. Deus pediu que ele se levantasse contra os profetas de Baal, contra o sistema religioso corrupto e contra um povo que tentava servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não era apenas uma missão espiritual, era uma afronta política, social e cultural. Elias sabia que seria rejeitado, desacreditado e possivelmente morto. Obedecer significava perder proteção humana. A missão era difícil porque exigia exclusividade. Elias teria que declarar publicamente que o Senhor é Deus e que não existe espaço para divisão. Em um mundo que valorizava alianças, conveniência e adaptação, Elias teria que viver na contramão. Isso o colocaria em solidão profunda. Não haveria aplausos. Não haveria apoio popular. Apenas a certeza de que Deus havia falado. Talvez você conheça esse tipo de missão. Aquela decisão que Deus coloca no seu coração, mas que custa relacionamentos, hábitos antigos, zonas de conforto. Aquela escolha que exige abrir mão de algo que parece te dar segurança. O coração dividido sempre tenta negociar com Deus. Elias também poderia ter tentado, mas ele sabia que negociar com a verdade era o mesmo que negá-la. A rejeição começou antes mesmo da missão se cumprir. Elias já era visto como perturbador, como alguém que causava desconforto. O custo emocional era alto. Solidão, medo, noites sem descanso. Mas havia algo maior sustentando sua obediência. A certeza de que agradar a Deus era melhor do que manter a aprovação dos homens. Se hoje você sente que Deus está te chamando para uma decisão que parece impossível, saiba que isso não significa abandono. Significa confiança sendo construída. Escreva nos comentários apenas a palavra fidelidade, como um compromisso silencioso. Deixe seu like como um gesto simples de reciprocidade espiritual. E permaneça aqui, porque os primeiros passos da obediência quase sempre vêm acompanhados de dor. Quando Elias deu os primeiros passos em direção à missão, nada aconteceu como um alívio imediato. A obediência não trouxe aplausos, trouxe tensão. O coração, que já estava cansado, começou a sentir o peso real da escolha feita. As críticas surgiram rapidamente. Pessoas que antes eram indiferentes passaram a atacar. A zombaria se espalhou. O silêncio virou ameaça. Elias experimentou algo profundamente humano. Ele obedeceu, mas sentiu medo. Ele confiou, mas chorou. Ele falou em nome de Deus, mas por dentro se sentia pequeno. A fé não anulou suas emoções, apenas o manteve em movimento apesar delas. A solidão se intensificou. Não havia ombro amigo. Não havia validação externa. Apenas a convicção de que voltar atrás seria mais doloroso do que continuar. Você também conhece esse lugar. O lugar onde você decide obedecer, mas as coisas parecem piorar. Onde você escolhe alinhar o coração com Deus, mas enfrenta incompreensão, críticas veladas e até afastamentos. O coração dividido tenta usar essas dores como argumento para desistir. Mas Elias permaneceu, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas. Houve momentos de falha emocional, cansaço extremo, pensamentos de fuga, desejo de parar tudo. Elias, não. Era um bloco de pedra. Ele sentia o peso da missão no corpo e na alma,
e isso não o desqualificou. Pelo contrário, Deus não se afastou, Deus se aproximou ainda mais, sustentando cada passo invisível. Talvez hoje você esteja vivendo essa fase. Você já decidiu, mas está cansada. Já escolheu, mas está ferida. Já tentou alinhar o coração, mas se sente frágil demais para continuar. Saiba que essa dor não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Algo antigo está sendo deixado para trás, e isso dói. Se essa parte da história toca você, escreva nos comentários apenas a palavra perseverança, não como força própria, mas como pedido de sustento. Permaneça até o final, porque depois da dor, Deus revela o sentido. Depois da lágrima, vem a compreensão, e o coração começa, lentamente, a deixar de estar dividido. Tudo o que Elias viveu até aqui não é apenas uma história antiga. É uma revelação progressiva do que Deus sempre ensinou sobre o coração humano. A Bíblia deixa claro, do início ao fim, que Deus não disputa espaço. Ele não divide o trono do coração com nada nem com ninguém. E isso não é por autoritarismo, mas por amor. Um coração dividido nunca experimenta plenitude. Quando Jesus declara que ninguém pode servir a dois senhores, ele não está falando apenas de dinheiro ou posses. Ele está falando de lealdade interior, de direção, de confiança. Ele revela que aquilo que governa o seu coração acaba governando também suas decisões, suas emoções e seu futuro. O problema não é ter responsabilidades no mundo. O problema é permitir que elas ocupem o lugar que pertence a Deus. Tiago aprofunda essa verdade quando diz que um coração dividido é instável em todos os seus caminhos. Instável emocionalmente, instável espiritualmente, instável nas decisões. Você sente isso quando ora, mas continua inquieta. Quando confia, mas volta a se preocupar. Quando acredita, mas não descansa. A instabilidade não vem da falta de fé, mas da divisão do coração. Elias se torna um símbolo profético desse confronto. No Monte Carmelo, ele pergunta ao povo algo que ecoa até hoje. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Essa pergunta não busca condenação, busca decisão. Oscilar cansa, dividir enfraquece, decidir fortalece. A Bíblia ensina que a fé amadurece quando o coração escolhe um centro. Existe um simbolismo profundo aqui. O fogo que desceu do céu não caiu sobre um altar dividido, caiu sobre um altar restaurado, inteiro, reconstruído pedra por pedra. Isso revela algo poderoso. Deus responde quando o coração é alinhado, mesmo que ainda seja frágil. Não é perfeição que atrai, a presença é inteireza. Talvez você esteja esperando respostas claras de Deus, mas Ele está esperando uma decisão clara do seu coração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa, não uma ameaça. A revelação é simples, mas profunda. Quando o coração deixa de se dividir, a presença de Deus deixa de parecer distante. Se essa verdade encontra você agora, escreva nos comentários apenas a palavra alinhamento, como um ato de fé silencioso. Deixe seu like como um gesto de reciprocidade espiritual e permaneça até o final, porque a revelação conduz ao momento decisivo. E o clímax dessa história ainda está diante de você. O momento do clímax não acontece quando tudo está confortável. Ele acontece quando não há mais como adiar a decisão. No Monte Carmelo, Elias reúne o povo, os profetas de Baal, e coloca diante de todos uma pergunta simples, porém definitiva. Até quando vocês vão ficar divididos
entre dois caminhos. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O silêncio que se segue revela tudo. Um povo dividido quase sempre fica em silêncio. O cenário é tenso. Dois altares, dois caminhos. Nenhuma zona neutra. Elias permite que os profetas de Baal tentem primeiro. Eles clamam, gritam, se esforçam, se exaurem. Quanto mais tentam, mais vazio fica o resultado. Nenhuma resposta, nenhum fogo, nenhuma voz, apenas cansaço. Isso revela algo profundo. Aquilo que não é Deus sempre exige esforço extremo e nunca traz resposta verdadeira. Quando chega a vez de Elias, algo diferente acontece. Ele não corre, não grita, não se exaure. Ele restaura o altar quebrado. 12 pedras, inteireza, alinhamento, e então ele ora. Uma oração simples, confiante, direta. O fogo desce. Não apenas consome o sacrifício, mas também a água, as pedras e o pó. O impossível acontece diante de todos. Esse fogo não é apenas um espetáculo, é um juízo contra a divisão, uma revelação de autoridade. Deus responde quando o coração escolhe. O povo cai com o rosto em terra e declara que o Senhor é Deus. A decisão que antes era evitada se torna inevitável. A divisão perde espaço. A verdade se impõe. Talvez hoje você esteja exatamente nesse momento, entre dois altares, entre duas lealdades, entre confiar plenamente ou continuar tentando controlar tudo. O clímax não é sobre espetáculo, é sobre decisão interior. Deus não pede que você grite mais alto. Ele pede que você alinhe o coração. Se você sente que esse é um momento decisivo, escreva nos comentários apenas a frase "O Senhor é Deus", como um ato de fé. Permaneça até o final, porque depois da decisão vem a aplicação, e a transformação começa no cotidiano, nos pequenos passos. O coração dividido não é apenas um conceito espiritual. Ele se manifesta nas suas emoções, nas suas escolhas diárias e na forma como você lida com o futuro. Quando você tenta confiar em Deus e ao mesmo tempo se apoia totalmente no controle, a ansiedade cresce. Quando você ora, mas continua vivendo como se estivesse sozinha, o medo se instala. A divisão interior gera cansaço profundo. Talvez você esteja enfrentando preocupações financeiras e sente que precisa resolver tudo imediatamente. A Bíblia não ignora essa realidade, mas ensina prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus não significa irresponsabilidade, significa direção. Quando Deus ocupa o centro, as decisões deixam de ser movidas pelo pânico e passam a ser guiadas pela sabedoria. Um coração inteiro pensa com mais clareza nos dilemas familiares. O coração dividido aparece quando você ama, mas guarda ressentimento. Quando deseja restaurar, mas mantém defesas erguidas. A palavra ensina a aproximação. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. À medida que você se aproxima de Deus, Ele trata as feridas que você tenta esconder. E isso muda a forma como você se relaciona com os outros. Na solidão, o coração dividido tenta buscar preenchimento em qualquer lugar, em validações rápidas, em distrações constantes, em expectativas irreais. A Bíblia ensina contentamento. Quando Deus é suficiente, a solidão perde o poder de definir o seu valor. Você não deixa de desejar companhia, mas deixa de se sentir vazia. Se a sua fé está abalada, talvez não seja falta de crença, mas excesso de divisão. Deus não pede que você tenha todas as respostas.
Ele pede que você confie o coração inteiro. Comece com pequenos alinhamentos. Entregue a Ele aquilo que você mais tenta controlar. Reorganize prioridades. Silencie o excesso de vozes. Altar restaurado começa dentro. Hoje você pode escolher um altar não perfeito, mas inteiro. Se essa aplicação fala com você, escreva nos comentários apenas a palavra inteiro, como um gesto de entrega. Deixe seu like como um ato simples de reciprocidade espiritual. Permaneça até o final, porque Deus ainda tem uma palavra de consolo para o seu coração. Deus vê você, Ele vê o cansaço que você carrega sem contar para ninguém. Vê as noites em que seu coração fica pesado por tentar decidir sozinha o que só Ele pode conduzir. Deus não se afastou porque você se dividiu. Ele permaneceu perto, esperando o momento em que você permitiria que Ele ocupasse o centro novamente. Deus cuida de você, mesmo quando suas escolhas ainda estão sendo organizadas. Ele não abandona o processo. Ele sustenta enquanto o coração aprende a confiar por inteiro. Assim como sustentou Elias no deserto, Ele também sustenta você nos dias silenciosos, quando não há sinais visíveis, mas a fidelidade invisível sendo construída. Deus guia. Quando o coração se alinha, a direção se torna clara, não porque todos os problemas desaparecem, mas porque a presença dele passa a ser o seu ponto de referência. Você não caminha mais guiada pelo medo, mas pela palavra. A divisão perde força quando a verdade ocupa espaço. Deus restaura o que foi quebrado dentro de você. A autoestima fragilizada, a fé cansada, a esperança quase apagada. Ele não exige pressa. Ele trabalha com cuidado. Deus cura não apenas o que você mostra, mas o que você esconde. E essa cura começa quando você escolhe não dividir mais o que pertence a Ele. Hoje, você pode descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle. Se esta mensagem edificou você, deixe seu like como apoio à palavra de Deus. Inscreva-se no canal como um ato simples de compromisso com essa jornada espiritual. E escreva nos comentários um versículo bíblico que represente a decisão do seu coração hoje, como um ato de fé. Permaneça conosco, assistindo ao próximo vídeo como continuidade desse caminho de crescimento e alinhamento espiritual.